A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Wagner Vieira e hoje nós estaremos estudando a lição A Intercessão de Paulo pelos Efésios. Como nós vimos em lições anteriores, Paulo já tinha feito uma oração aos irmãos de Éfeso, onde ele pedia que eles tivessem os olhos espirituais abertos e iluminados. Agora Paulo faz uma nova intercessão, que está registrada no capítulo 3, no verso 15, que nos diz assim: Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso o quê? Por causa da revelação que ele tinha dito. Que a igreja era o mistério revelado. O povo, a nova humanidade que Deus criou. Gentios e judeus como templo vivo do Senhor. Prosseguindo ele diz assim: Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba que a oração de Paulo, ela tem por base a glória de Deus, a grandeza de Deus. Paulo era um judeu e, como judeu, ele estava acostumado com a vida de oração de personagens bíblicos. Tinha ciência da intercessão de Abraão em favor de Ló, tinha ciência da oração de Josafá em favor da cidade de Jerusalém, tinha ciência da oração de Moisés em favor do povo de Israel no deserto, quando Deus intentou destruir o povo por causa da rebeldia do povo de Israel. E agora Paulo, mencionando essa grande revelação que é a igreja, fica muito claro que a intercessão também estaria presente na vida da igreja. Ele mesmo escreveu em Efésios capítulo 3, verso 20: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Paulo reconhecia que essa glória de Deus, que essa grandeza de Deus era um poder ilimitado. E na sua oração ele pede três coisas. Primeiro, que os irmãos fossem fortalecidos em poder. Segundo, que Cristo habitasse neles. Terceiro, que eles estivessem arraigados e fundados em amor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo afirma que nós estamos numa milícia, nós estamos em uma guerra. E ele afirma também que as armas que nós temos à nossa disposição, elas não são carnais. Não são recursos humanos, mas são recursos espirituais, como tal a oração. Paulo vai escrever na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10, a parte B, e o verso 11, da seguinte forma: Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo vai nos afirmar que o nosso inimigo é cheio de truques, é cheio de armadilhas. E ele nos previne para que nós não sejamos vencidos por Satanás. Essa intercessão de Paulo em favor dos irmãos em Éfeso para que eles fossem cheios do poder, nos dá a entender que Paulo queria um revestimento diário, uma firmeza espiritual profunda. Podemos ver isso em Colossenses no capítulo 2, versos 6 e 7, que nos dizem assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Ora, o termo arraigado e edificado nos traz à mente duas coisas de grande firmeza: um edifício e uma árvore cujas raízes são profundas. O próprio salmista Davi, ele vai dizer que aquele que é justo, aquele que anda no temor do Senhor, é como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto
na extração própria. Era por esse fortalecimento que Paulo orava pelos irmãos em Éfeso, para que eles fossem profundamente arraigados e edificados na fé, para que eles não vacilassem na fé. Porque alguns irmãos que pareciam sólidos na fé, em outra ocasião, se mostraram frágeis. Podemos confirmar isso em Colossenses 4,14, que nos diz assim: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Ainda na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 10, nos diz assim: Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. A Bíblia não nos diz porque foi que Demas fraquejou na fé. Mas nós vemos alguém que era amigo de Paulo, alguém que era companheiro de Paulo e agora o havia abandonado, ou seja, havia abandonado a carreira de fé. Paulo vai confirmar que essa intercessão é um verdadeiro combate, é uma verdadeira guerra. Na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 12, que nos diz assim: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Terceiro subtópico vai nos dizer habitados por Cristo. Nessa oração de Paulo, ele deixa muito claro que quer que Cristo habite nos irmãos permanentemente. Mas afinal, por que é que Paulo expressa esse sentimento, esse desejo de que Cristo habitasse permanentemente nos irmãos? Porque a vida cristã, ela não pode ser feita de altos e baixos. Nós não podemos orar um dia e depois ficar uma semana sem orar. Orar no momento que nós estamos em dificuldade, no momento que nós estamos em conflito. Porque até para orar, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Nós necessitamos dessa habitação de Cristo nas nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Primeira Epístola de João, no capítulo 5, no verso 14, nos diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Perceba que se Cristo não estiver morando em nós, nós corremos o risco de pedir coisas que não são segundo a sua vontade. Podemos citar como exemplo uma ocasião em que João e seu irmão Tiago se aproximam do Senhor Jesus e dizem assim: Mestre, nós vamos te pedir alguma coisa e rogamos que o Senhor não nas negue. E Jesus então diz: pode falar. Eles disseram: nós queremos que quando o Senhor entrar no teu reino, que eu me assente à tua direita e meu irmão à tua esquerda. E Jesus diz assim: vocês podem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com o qual eu sou batizado? E eles disseram: podemos. E Jesus então diz assim: de fato, vocês serão batizados com o batismo com o qual eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles a quem está reservado. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer que os 10, ao tomarem conhecimento disso, eles ficaram indignados. Por quê? Porque eles estavam pedindo, aqueles 2 estavam pedindo alguma coisa que iria trazer uma vantagem para eles sobre os demais. E eles ficaram indignados porque eles iriam ficar em desvantagem e poderia ter pensado assim: por que eu não pedi isso aí primeiro? Então, quando nós estamos longe de Cristo, até para orar, nós temos dificuldade porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que orienta as nossas orações. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, ele vai dizer assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, quando nós falamos de morada, quando nós falamos de residência, essa palavra está ligada à liberdade do morador. Aquele que reside na casa, aquele que é o dono da casa, ele tem liberdade de ação, de fazer o que ele quer, de modificar as coisas dentro dessa casa. E isso, em relação ao Senhor Jesus, é algo verdadeiro. Se o Senhor Jesus é o dono da casa, ele pode fazer o que quiser dentro dessa casa. Por isso a oração de Paulo:
que eles fossem habitados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus confirma isso em João 14, 23, quando ele diz assim: se alguém guardar a minha palavra, eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Tópico 2, arraigados e fundados em amor. O primeiro subtópico vai nos dizer que o amor é a maior virtude cristã. E é interessante notar que a grande maioria das pessoas não buscam pelo amor, eles buscam pelo poder. E existe uma relação entre amor e poder. O Senhor Jesus, por exemplo, todas as coisas que ele fez, inclusive na demonstração do seu poder, ele demonstrou o seu poder, ele utilizou o seu poder exatamente porque ele amou. A Bíblia é abundante em dizer que o Senhor Jesus encheu-se de compaixão, encheu-se de misericórdia e atendeu a oração de alguém, atendeu o pedido de outrem, levantou paralíticos, sarou os leprosos. Tudo isso estava relacionado com o amor que o Senhor Jesus tinha pelas pessoas. Na verdade, nós precisamos de amor até para orar, porque alguém pode orar com uma motivação errada. Paulo vai nos dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 10, da seguinte forma: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um será manifesta. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então perceba que alguém que faz a obra de Deus por status, que faz a obra de Deus por conveniência, Paulo vai dizer que esse aí edificou sobre madeira, feno e palha, e que essa obra então ela se queimará, porque as suas motivações estavam erradas. Jesus mesmo disse assim: vós quando orardes, não sejam como os hipócritas, que pensam que por muito repetirem as palavras, serão ouvidos. E Jesus então ensina os discípulos como é que eles deviam orar. A Bíblia vai nos dizer, no caso dos fariseus, que eles oravam nas esquinas, que eles gostavam de orar nas esquinas para serem vistos pelos homens. E Jesus diz assim: em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Jesus mesmo disse assim: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perceba que a marca registrada do discípulo de Jesus não é a maneira como ele prega, não é a maneira como ele entende as doutrinas bíblicas ou como ele expõe as doutrinas bíblicas, mas é a maneira como ele ama. Se nós como igreja tivéssemos a dimensão disso, talvez não tivéssemos tantas desarmonias por causa de interpretação de passagens bíblicas. E calvinistas e arminianos seriam meramente irmãos em Cristo com posições diferentes. Tradicionais e pentecostais seriam meramente irmãos em Cristo com posições teológicas diferentes. Pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas seriam irmãos em Cristo que se amam e têm meramente posições doutrinárias diferentes. Podemos entender que é isso que Jesus espera da sua igreja ao ler Marcos capítulo 9, verso 38, que nos diz assim: e João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Olha que lição tremenda. Aquele que não é contra o evangelho, seja ele calvinista ou arminiano, ele é a favor do evangelho.
Aquele que não é contra o evangelho, sendo ele pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ele é a favor do evangelho, é a favor do reino de Deus. E se nós tivéssemos esse distintivo cristão, essa marca cristã que é o amor, talvez o nosso relacionamento não causasse tantos escândalos, principalmente em época de rede social, como nós estamos vendo nos últimos dias. Há um exemplo muito notável no Velho Testamento entre a relação de intercessão e de amor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Neemias, no capítulo 1, que quando Anani, um dos meus irmãos, veio de Jerusalém e eu lhe perguntei como estavam os irmãos na província, ele disse: aqueles que ficaram na província estão em grande opróbrio e vergonha. Os muros foram derribados e os seus portões queimados a fogo. A Bíblia vai nos dizer que Neemias disse assim: ao ouvir isso, eu me assentei, chorei e estive jejuando por vários dias. E ele se levantou e resolveu edificar os muros de Jerusalém. Essa é a relação verdadeira que existe entre a oração intercessória e o amor. Porque interceder significa se colocar em lugar de outrem. E nós percebemos aqui que Neemias estava tranquilo, estava tudo bem com ele. Era copeiro do rei, estava no Império Persa, estava muito tranquilo. Mas ele se doeu pelos seus irmãos que estavam em dificuldade na terra natal. Orou por eles, intercedeu por eles ao rei e tomou uma posição, tomou uma atitude, tomou uma iniciativa em ajudá-los. No subtópico 3, nós temos assim: a intensidade do amor de Cristo. E ele vai citar que Paulo orava para que os irmãos em Éfeso conhecessem o amor de Deus profundamente. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 54, nos diz assim: e os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O contexto nos mostra que Jesus ia entrar numa aldeia de samaritanos, mas os samaritanos não quiseram recebê-lo. E Pedro e João, então, fazendo uso do poder, suplicaram a Jesus e disseram: Senhor, deixa a gente suplicar fogo do céu, pedir fogo dos céus, para que essa aldeia seja consumida do mesmo jeito que Elias fez. E Jesus responde: vós não sabeis de que espírito sois. O que é que Jesus estava querendo dizer? A oração de Paulo, quando Paulo ora para os irmãos em Éfeso e diz assim: para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Quando Jesus diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, vós não sabeis de que espírito sois, o que é que Jesus está querendo dizer para eles? Vocês não conhecem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E nós, como igreja, só faremos a diferença nesse mundo quando nós conhecemos esse amor da maneira como Paulo está intercedendo em favor dos Efésios. Tópico 3 vai nos falar sobre a bênção que excede todo entendimento. E o primeiro subtópico nos diz assim: a dimensão das bênçãos espirituais. Isso se refere ao verso 20, que nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E o primeiro tópico nos fala sobre a dimensão da bênção divina. Temos que lembrar sempre que o tema da epístola é a igreja como corpo de Cristo. E Paulo, no primeiro capítulo, já vai mostrar que a igreja ela é fundada, ela é chamada em meio às bênçãos. Ele começa a carta citando essas bênçãos. E nós podemos ver lá a bênção da eleição, a bênção da predestinação, a bênção do selo com o Espírito Santo, mas ainda muitas outras bênçãos envolvem a igreja. E Paulo vai dizer que ele pode fazer muito além
do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Se esse vídeo já tem abençoado a sua vida, enriquecido a sua aula, não deixe de curtir, de dar o seu joinha como forma de gratidão. Não deixe também de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, pois assim você vai receber em primeira mão tudo que nós colocarmos por aqui. Compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas por intermédio dele. No tópico 3, no subtópico 2, nós vimos um convite para a oração, quando Paulo menciona assim: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Quando Paulo menciona que a esse glória na igreja, nós imaginamos que essa igreja, ela diz respeito tanto ao templo, quanto a nós mesmos, como templo do Espírito Santo. Porque quando nós nos portamos conforme a verdade do Evangelho, Deus é glorificado na nossa vida. E quando nós estamos no templo, onde nós nos reunimos, na nossa congregação, e nós louvamos ao nome do Senhor, Deus está sendo glorificado por intermédio da igreja, dentro da igreja. O salmista Davi vai dizer no Salmo 47, batei palma, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque Deus merece glória. Salmo 134 vai nos dizer assim: eis aqui bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Aqui o salmista faz uma relação entre o poder de Deus, Ele que fez os céus e a terra. E esses são os motivos, dentre muitos, pelos quais nós devemos dar glórias ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, seja inscrito no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.